Gente, boa tarde. Boa tarde. Galera, Deus abençoe a todos. Desculpem novamente o atraso, dessa vez não foi culpa minha. Tá? Brincadeira, gente. Falei um pouco demais na aula passada, mas é muito conteúdo. Só um recado importante. Se tiver alguém assistindo essa aula, acredito que não, mas se tiver no módulo 1 que assistiu, por favor, se possível, ir num grupo lá, dar a presença, né? E as pessoas do módulo 2 a mesma coisa agora também, tá? Bom, antes de mais nada, porque como novamente a aula de vocês é mais técnica, porque toda a parte do conteúdo a gente já viu, não preciso ficar frisando, eu queria entrar num ponto com vocês que, assim, sinceramente é algo que me deixou preocupado e chateado. Na aula passada, nós demos alguns exercícios, eu dei alguns exercícios para que esses fossem executados e fossem encaminhados para a correção. Até o presente momento, 3 pessoas somente mandaram. 3 pessoas somente mandaram, tá? Eu gostaria de, não é saber, mas eu gostaria que vocês, ao menos, se dedicassem um pouco a mais, porque se por acaso não for algo, ou se vocês não forem se dedicar, chegar lá no final, não vai adiantar. A gente não vai conseguir com que em aula somente a gente consiga, a gente tenta passar para vocês explicar. Só que este método, este módulo que vocês estão, vai depender muito mais de vocês, tá? Então, se vocês não conseguirem se dedicar pelo menos um pouco de tempo, eu sei que estudar é chato na semana, é complicado, mas se vocês não fizerem isso, não adianta vocês tentarem algo, porque chega lá na frente e não vai conseguir, tá? Tô falando pro pessoal aqui, mas assim, vale para todo mundo mesmo no módulo 2, ok? Então, só lembrando que eu não desisti desses exercícios, como eu falei no grupo, os exercícios são obrigatórios, devem ser entregues. Então, se eles devem ser entregues, para vocês agora que não entregaram os exercícios, somente multiplicou, porque eu vou passar mais exercícios, vocês já estão com eles em mãos aí, tá bom? Bom, tirando o puxão de orelha, bora para as aulas, né? Na aula passada nós começamos e falamos de solfejo, passamos a parte do Pozzoli, a segunda parte, e aí nós trabalhamos em escala de sol, em clave de sol, na verdade. Vamos permanecer nela por enquanto. Por quê? Porque eu preciso saber se vocês estão entendendo ou não. Como eu vou saber disso? Me entregando os exercícios. A gente só consegue mudar algo quando realmente a gente recebe o retorno do entendimento de vocês, tá? Hoje nós vamos solfejar, nós vamos fazer o Pozzoli também. Vamos falar do compasso simples e composto e da questão da intensidade, tá? Não nessa questão, nessa ordem, tá? Não necessariamente nessa ordem, por quê? Antes de solfejar, eu preciso fazer 2 perguntas para vocês com relação a esses exercícios aqui. Na verdade, não são 2, são 3. Quem pode me dizer, esse primeiro compasso, ele é composto ou simples? Composto. Me explique por quê. Não necessariamente. Vamos lá, e aí, gente? Alguém sabe me dizer por que ele é composto? Ele é composto por causa do numerador ou por causa do divisor? Numerador, né? Porque se fosse por causa do divisor, ele seria um compasso simples, né? Então, aqui, você até consegue dividir, só que você consegue dividir em frações iguais inteiras pelo numerador? Por causa deste motivo. Então, você sempre vai, não do divisor no caso,
aqui o numerador, ele é o que elenca por que ele é um compasso composto. Neste caso, 6 por 4, por mais que aqui quem predomina é a semínima, por causa do divisor, no caso, por mais que a predominância venha da semínima, ele ainda é um compasso composto, por causa da divisão. Ok? E aqui o 6 por 8? Por causa da divisão. Certo? E embaixo, gente? E o último? Certo. Voltando lá no 6 por 4. Quantos tempos eu tenho que ter dentro de um compasso? 6 por 4. 6. Qual que é a minha dominante, nesse caso? Quem que domina? Ou seja, se eu tenho que ter 6 tempos dentro do compasso, qual que é a minha dominante aqui? É a minha semínima. Ou seja, significa que eu tenho que ter 6 semínimas dentro do compasso. Divisor. Nunca se esqueçam disso. Aí você me pergunta, tá, mas e esse primeiro exercício? O que eu estou dizendo isso é da página de solfejos, tá? Se vocês forem ver aí, o primeiro onde está o exercício número 1, Allegro. Tá? Então, esse primeiro exercício, ele está aí, 6 por 4. Basicamente, você tem que ter 6 tempos dentro do compasso. Só que aí você tem um primeiro compasso que ele tem 6 tempos? E tá certo? Tá certo? Teve uma vez que eu tive uma dúvida em relação a isso, e o João explicou que quando você está no começo da partitura, você pode deixar um tempo para entrada, alguma coisa do tipo. Todos concordam com isso? Concorda, Felipe? Concorda? Concorda? Então, o fato de eu iniciar a partitura, eu posso iniciar ela com uma pausa ou até mesmo não um preenchimento total do compasso. Paloma está certo, é isso mesmo, tá? Então, este primeiro compasso, ele tem 5 tempos, exatamente porque é o compasso inicial, tá? No caso da leitura em solfejo dessa primeira lição, hoje nós não vamos trabalhar o metrônomo do jeito que a gente trabalhou na aula passada, porque chegar na parte do Pozzoli, como hoje vai ficar bem diferente algumas partes, então vai ser um pouco mais difícil a compreensão. Por isso que a gente vai bem devagar hoje. Vamos lá, continuar. Então, a métrica para o solfejo desta partitura seria 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Não seria, seria como se fosse um 3 por 4 dobrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque eu tenho a dominante que é a semínima. Se eu fosse, aí eu faço um comparativo com 6 por 8, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, porque aqui a minha dominante não é a semínima, a minha dominante é a colcheia. Então a diferença está aí. Então 6 por 4 ele entra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então se é 1, 2, 3, 4, 5, 6, no caso de um solfejo falado, seria 1, 2, 3, 4. Sol, lá, si, dó, si, lá, sol, lá, si, dó. Seria isso. Solfejo aqui. Vamos ainda fazer? Certo? Então, só contando. Triângulo, para vocês, pode ser triângulo, que eu acho que é mais fácil de fazer a métrica, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos mais devagar? Para vocês tentarem fazer. Ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. O que eu falei do solfejo? Quando chega na pausa, o que a gente tem que fazer com a pausa? Falar a pausa. Se a gente vai falar a pausa, quanto tempo vale essa pausa, gente? 4. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Sol, Lá. Não é assim? Então, e detalhe. Aqui eu tenho 5 tempos, certo? Se eu tenho 5 tempos, está faltando 1, ok? Se eu tenho o compasso 6 por 4. Então, aonde eu vou entrar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Sol, Lá. Ou seja, eu deixo um tempo. Porque se eu contar no tempo, na métrica completa, não vai bater. Que é exatamente um dos assuntos também que eu vou trazer com relação à entrada da contagem, tá? Então, eu vou contar para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sol, Lá e assim por diante. Tá bom? Vamos tentar fazer? Na verdade, não é nem 5, eu vou inverter. Vou fazer de uma forma mais fácil para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Aí vocês começam. Depois do 1, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Não. 5, 6, gente. Vamos lá. Sol, depois o Sol vem. Se vocês quiserem pegar até na folha de vocês, essa daí é exatamente a primeira linha do exercício. Fica até mais fácil, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Não, gente. Por que 5? Vamos lá. Quanto tempo vale essa pausa de semibreve? Já seria a primeira nota, por quê? Exato. Porque no caso do 6 por 4, a dominante é a semínima. Então, eu leio a pausa da forma como ela é. Diferente do 6 por 8. Que o 6 por 8, no caso a colcheia, vale 1. Certo? Vamos tentar de novo? Então, é 4, não é 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. E aí? Pode terminar a primeira frase, tá? Vamos de novo, gente. Um pouco mais forte. Acho que vocês já almoçaram hoje, né? Hã? Que desenho? Está escrevendo nos notas, é isso? Vamos lá, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Errou aí, gente. Sol, Lá, Si, Dó, Lá. 1, 2, Mi. Quanto tempo vale esse Sol? Do terceiro compasso. Primeiro Sol. E o Si? Si valem 2 e 2, seria Sol. 1, 2, Lá, Si, 2, Dó, Lá. Entendeu? Então, o solfejo em 6 por 4 é exatamente o que se lê. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Sol, Lá, Si, Dó, Lá. 1, 2, Mi. Confuso, né? Confuso, né? Porque é bem fácil isso aqui, gente. A leitura é facílima. Bom, eu não vou ficar me apegando nesse quesito agora, porque isso vai servir para vocês estudarem. O
que eu quero pegar com vocês? Um dos tópicos que nós vamos falar também, que é a questão intensidade, tá? Porque a intensidade, ela entra no solfejo falado também, para que vocês consigam determinar e consigam compreender o que é uma intensidade musical. Porque se você não sabe o que é forte, o que é fraco, você não tem como executar isso no instrumento, ou no canto, ou na voz, seja onde for, tá? Nesse mesmo exercício, o que nós temos aí no segundo compasso logo abaixo do Lá? Nós temos um sinal, na verdade é uma legenda MF. O que significa MF? Oi? Meio forte, meso forte, né? Tá certo. Isso significa o quê? Que antes do MF, esse Sol anterior, como que ele é executado? Por que forte? Porque é forte, fraco, meio forte, fraco. Não, aí é cadência. Não confunda a cadência, o tempo forte da música, com a intensidade musical. Eu estou falando, aqui eu não estou falando esse meso forte. Não significa, então se a gente for seguir esse meso forte, significa que então aqui está errado. Porque se o primeiro tempo é forte, então aqui está errado. Mas eu não estou seguindo esta linha. Eu estou seguindo a intensidade musical. Que aí dentro do compasso eu tenho o primeiro tempo forte. Só que assim, eu posso estar tocando pianíssimo. Porém, o primeiro tempo pianíssimo forte. E o segundo? E o terceiro? E o quarto? Entendeu? Eu posso estar tocando, a intensidade, ela não tem a ver com o tempo forte e o tempo fraco da música. Ok? Então, o que eu quero dizer para vocês? Nessa página 1, exercício 1, alegro, 6/4, compasso 2, eu tenho uma legenda MF, meso forte. O que isso significa? Que dali para frente vai ser meso forte, vai ser meio forte, não vai ser forte, não vai ser piano, vai ser meio forte. Antes disso, o Sol. Onde está a cadência? Onde está, exatamente, é um ponto de destaque da nota. O que vocês imaginam que seria antes do MF? Eu acho que seria piano, mas eu não tenho certeza, não tenho Piano. E aí? Vocês acham que é forte? Como não tem ensino, acho que é médio, né? Tá. Acho que é meso. E aí, gente? Vocês não sabem? Seguinte. Vou falar para vocês responderem em exemplo, tá? Se eu começo a aula assim e vou até o final, é muito irritante, não é? Agora, se eu começo a aula assim e de repente, para você ouvir, eu tenho que falar alto. E aí depois eu volto a falar normal. Não fica uma cadência? O que isso tem a ver? Antes de uma identificação de intensidade, eu utilizo sempre o piano ou o pianíssimo, se eu não tenho identificação. Porque sabe aquela prudência, inclusive de trânsito? Se você não sabe quanto que é a velocidade, mantenha a velocidade de segurança, 40 por hora. É a mesma coisa na música. Se você não tem uma identificação anterior, piano. Piano. P. Ok? Neste caso, como seria aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4. Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol. Ou seja, a entonação, ela parte do Lá. Porque seria, olha a diferença. Neste caso, assim, até para que vocês possam captar. Se eu inicio assim. 1, 2, 3, 4, Sol, Lá, Si, Dó, Si. Agora vamos trocar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4,
sol, lá, si, dó, si, lá. Não deu uma vida para a música? Ou seja, eu iniciei. Então eu não comecei. A intensidade, ela tem muito disso, de você chegar no ápice. Vamos lembrar intensidade como ápice, forte ápice, ou seja, não tem mais nada a se fazer além disso. Tá? Agora, quando você vem numa crescência, aí sim, você pega do piano, vai subindo, diminui. Então, o porquê de tudo isso, gente? Numa partitura é muito importante ler e interpretar a intensidade musical para que ela tenha vida. Não adianta eu ficar lá sem ter uma cadência. Eu tenho que utilizar. Aí o maestro chega e aumenta a intensidade. Ou seja, isso traz uma vida, traz uma alegria para a música. Não só percussão, voz, tudo. Então a intensidade ela é tão mais importante quanto a própria parte rítmica ou o solfejo em si, tá? Bom, o que eu... Passando para o exercício 2, porque esse exercício 1 vai ficar para estudo de vocês, ponham para mim uma intensidade em BPM em cima do exercício, para entrega. Vocês podem colocar aí o BPM de 9,2 e 6/4. Detalhe, no metrônomo ele segue também a mesma linha de início e término musical, tá, gente? Então, se vocês ligam o metrônomo e aí a partir do start ele faz a primeira batida, aquilo para vocês é o 1, tá? Porque vocês têm que acompanhar a batida para que também não entrem fora da cadência. O que acontece, às vezes, de ter dúvida é com relação a eu vou fazer um exercício, aí de repente eu aperto o metrônomo e eu entro no tempo 3 no metrônomo. Só que se você está entrando no tempo 3, sendo que o seu tempo é o forte, vai descadenciar. Então, como que vai funcionar isso daqui? Da mesma forma que eu ensinei aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Aí vocês começam a contar, o tempo muda. Depois, eu aconselho vocês darem o start, contar um compasso em 6, 1 e fazer a contagem. Para casar certinho, tá? Bom, o exercício allegro vai ser em 92 BPMs. O 2 moderato, ele é o 4/4. O que eu vou querer nesse exercício de vocês? Eu vou querer exatamente a cadência falada da forma como está no exercício. O que nós temos depois no final do compasso 2? Eu tenho um sinal de... E depois eu tenho um sinal de... Exatamente. Se eu tenho um compasso crescendo, se eu tenho um sinal crescendo, o que eu vou fazer? Lá, si, dó, ré, lá, dó, si, dó, lá, si, dó, si. Entendeu? Então, eu chego no final do compasso em piano. Essa intensidade vocês também vão ter que praticar para fazer o solfejo. Eu quero falado com a intensidade. Então, aí você fala, tá, mas o MF... Como que eu vou saber se está meio forte ou não? Basta que você fale mais alto do que o P. Eu já vou interpretar como meio forte. Então, este moderado, vocês também podem fazer para que vocês façam a intensidade em 92 BPMs. Vocês viram que eu estou abaixo do andamento padrão aí, né? O moderato está em 100, estou pedindo 92. Exercício 3 também em 100 BPMs. Não, em 92 BPMs, desculpa. Pergunta rápida, gente. Eu escrevi em lousa para perguntar para vocês. Se eu tenho um 6/8, essa primeira pausa pontuada, quanto tempo ela vale? Se eu tenho um compasso 6/8, quanto que vale uma pausa de semínima, gente? Oi?
Não, no compasso, vamos lá. Compasso 6 por 8, a colcheia quanto que vale? Um tempo, porque eu tenho que ter 6 colcheias. Automaticamente, se a colcheia ela vale um tempo, quanto que vale a mínima, gente? A semínima, gente? 2 tempos. Então essa pausa de semínima, essa pausa de semínima pontuada, quanto tempo eu tenho aí? 3, certo? E aí, neste caso dessa leitura de compasso, como que vocês vão fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não esqueçam disso. Por quê? Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é assim. A contagem do 6 por 8 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É mais rápida. Apesar de eu estar pedindo no mesmo andamento de batidas. Só que todos vocês têm metrônomo? Vocês conseguem mudar a fórmula de compasso? Conseguem, né? Porque isso vai ser muito importante para a execução dos exercícios, tá? Se vocês executarem esse exercício 6 por 8 da mesma forma, da fórmula de compasso em 6 por 4, esquece que vai estar errado. Então, quando vocês forem executar o 6 por 4, coloquem lá 6 por 4, põe o metrônomo para rodar. 4 por 4, vai lá na fórmula 4 por 4, põe para rodar. E o 6 por 8 é a mesma coisa, não se esqueçam disso, ok? Então isso daí é para estudar para casa. Eu passei uma segunda folha, lições solfejo para praticar. O que acontece com essas lições, gente? A lição número... Vamos pegar a lição número 8. Porque essa daí ela não segue uma sequência lógica cantada. Até agora nós falamos do solfejo falado. Solfejo cantado é você descobrir a tonalidade musical e ir seguindo para que o seu cérebro consiga entender, consiga adequar altura e gênero, né? Se a gente pega... Pior que não tem nenhum instrumento aqui, né? Saber a tonalidade. Não, mas não seria isso. Eu esqueci, eu desinstalei. Supomos que seria Dó, essa primeira nota, né? Lição 8. Dó. A segunda é um Ré. Então, Dó, Ré, certo? Terceira, Mi. A quarta, Fá. A quinta, Sol. Aí depois volta, né? Fá, Mi, Ré. E dali em diante. Como que vocês fariam? Continue. Então, vamos lá. Não seria assim? Dó, Ré, Dó, Mi, Dó, Fá, Dó, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó, Dó. Não seria assim? Ou seja, aonde confunde? Quando você está subindo e descendo, perfeito. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Agora, quando você pega um compasso Dó, Ré, Dó, Mi, Dó, Fá, Dó, Sol, ou seja, você tem que manter a tônica e só colocar a segunda, terça, quarta em diante, seu cérebro ele pode entrar em parafuso. Só que eu trouxe esse exercício para que vocês possam fazer e fora fazê-lo, eu vou fazer uma bagunça com vocês, então anotem por gentileza. Internet também. Lição número 8. Vou precisar que vocês façam então 4x4 em 125 BPM. 125 BPM. Da lição número 8, isso, uma lição só, tá? Aí não muda mais os BPMs. Da lição número 8, vocês vão pular já para a lição número 6. Então, ou seja, chegou lá no final, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol. Ou seja, vocês vão emendar na lição número 6. Depois de emendar na lição número 6, aí vocês vão finalizar na lição número 7.
sim, o compasso não vai alterar. Então, como ficaria? Como ficaria isso daqui, né? Só para que eu possa falar, para que vocês façam. Se bem que se eu falar vai ficar registrado lá no vídeo, eles vão fazer, né? Legal, né? Não, vocês vão achar a altura e vocês vão fazer para mim, então. Começando a lição, porque vai ser muito fácil, né? Aí a altura tá lá, vocês gravam tal e fazem. Não, então vocês vão fazer a lição número 8. Da 8 vocês vão pular para 6, da 6 vão terminar na 7, ok? Em 125 BPM. Os demais exercícios, por enquanto, vocês não vão fazê-los, tá? Bom, alguma dúvida até aqui, gente? Não? Tá. Posório. Última folha que eu dei para vocês. Posório, vocês não têm dúvidas com relação ao solfejo, né? Nós vamos iniciar a terceira parte do Posório. Vocês notem que na terceira parte só tem 2 exercícios. Só tem o exercício 2x4 e 3x4. Por quê? Porque ele faz uma cadência diferenciada da divisão, que eu elenquei aqui. Tá, gente? Eu tive na verdade eu coloquei os 2 exemplos aqui para poder passar para vocês. Por quê? A gente tinha e temos como regra tá, tá, tá e o tá, cá somente nas semicolcheias, certo? Só que nós temos agora intervalos onde eles vão entrar aí em dissonância rítmica, tá? Neste caso, eu vou tá, tá, cá, aqui continua a mesma coisa, tá, tá, cá, tá, tá. Aqui é uma semi, tá vendo, gente? É uma semicolcheia. Se vocês olharem, esse compasso é o compasso 20, tá? Do Pozzoli. Então é o compasso 20, é o 19, 19 agora tá, é o 19, desculpa. Compasso 19 do exercício 2x4. Então, compasso 19, esta parte vocês vão fazer tá, tá? Não precisam fazer o tá, porque senão vai confundir. Então, tá, e. Ok? Entenderam como vocês vão executar? Aqui, tá, cá, normal, que é tá, cá, ok? Tá, cá, tá, e. Certo? Não? Tá com dúvida, Paloma? Pode falar. Eu não confundo na hora de ler essas. Você colocou lá uma semicolcheia, né? Então eu vou ler, tipo. Isso, vale. Aquela sim, mas a do compasso 29, só que o terceiro. É 19. 19, só que o terceiro conjunto de notas. Terceiro conjunto de notas. Compasso 19. Você está na numeração, né? Tá, o terceiro conjunto que você tem uma semicolcheia, uma colcheia, uma semicolcheia e uma colcheia, é isso? É. Qual que seria a dúvida? O tempo que eu vou atribuir a semicolcheia nesse conjunto. Então, aí como que você mata isso não só ali? Uma semicolcheia ela não vale metade da colcheia? Se ela vale metade da colcheia, ela vale 1/4, certo? Então, isso. É este o tempo que você vai atribuir. Isso aqui. O que acontece aqui? É que ela vai entrar em contratempo. Porque se eu vamos fazer na métrica, aí com calma em casa, vocês vão ver, pegar e fazer da mesma forma. Desci 0,25. Já fiz a primeira, ok? Aí logo após eu tenho uma colcheia. Colcheia vale meio tempo, não é? Só que eu não estou no meio aqui. Se eu estou no meio, vamos lá. Isso é meio, isso é meio. Isso é 0,25, isso é 0,25. Então, se isso daqui semicolcheia, colcheia, né? Aí, semicolcheia, colcheia, certo? Vamos lá. Primeira nota é uma semicolcheia. Vem até metade do meio tempo. Logo após eu tenho uma colcheia. O que eu vou fazer? Se eu tenho que ter meio tempo, eu vou descer 0,25 e depois eu 0,25.
E aí eu completo com a outra semicolcheia. Até em cima. Como que vai ficar isso daqui? Tá, 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 tá. E. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Por quê? Porque eu entro... Aí, a sonoridade disso, ela transparece um contratempo. Ok? Aí, assim, só lembrando. O contratempo, via de regra... Dúvida? Tá com dúvida? Certeza? O contratempo, via de regra, o que seria? Os tempos fortes, eles são preenchidos com pausa, certo? Isso a gente já viu lá no módulo 1. Neste caso aqui, você tem uma forma de um contratempo com som. Por quê? Porque você preenche um segundo tom, a parte do tom forte, com um tempo fraco, ou seja, um tempo maior. Por isso que ele vai ficar tá, 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 tá. A impressão é que você está entrando no contratempo, né? Tá, 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 tá. Porque se fosse no tempo era tá, 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 tá. Contratempo, tá, 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 tá. Então aqui você tem um contratempo também, tá? Bom, então só para tirar, só para fixar. Tá. Quando existia a semicolcheia, primeira tá, segunda cá, e assim sucessivamente. Então, tá, tá cá. Tá, tá cá. E aí aqui, para vocês não confundirem, tudo tá. Tá, 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 tá. Aí vocês vão falar a figura de pausa. Aí aquela figura vocês falam... Pedrinho, hein? Bom, até aqui deu para entender, gente? Se tem alguma dúvida? Irmão Pedrinho? Não, tranquilo. Tranquilo? A velocidade, não falou ainda, né? Tá, não, a velocidade ainda não falei. Logo após, gente, nós temos no compasso... Deixa eu ver se é o 22. O compasso 22. Compasso de baixo. Que ele entra na mesma questão. Então, aqui, tá, 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 taca, tá, e. Então, como é que seria isso daqui? Tá, 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 taca, tá, e. O solfejo. Então, eu só coloquei esses dois exemplos para vocês, porque vocês vão ver que neste exercício 2x4, ele tem muito, mas muito contratempo sonoro. Por causa disso, vocês vão ver isso daqui. Quando encontrar aqui é tudo tá, quando encontrar essa junção tá cá. Alguma dúvida? Dúvida? Andamento deste exercício. Tcharam. Vou pegar muito leve com vocês, gente. Pode utilizar podem fazer o exercício 75 BPM, 7,5. Porque senão, se for mais rápido, acredito eu que vocês vão se perder e não adianta. O 3x4 é a mesma coisa, o mesmo batimento, tá? Por quê? Porque lá no compasso 17 e no compasso 18, tem o compasso 17 e 18, vocês vão também encontrar o contratempo. Então, vocês precisam fazer no compasso mais devagar, certo? Alguma dúvida? Intensidade? Não tem sinal de intensidade. Sim, não. O Pozzoli não, porque o Pozzoli ele é rítmico, né? Eu estou dizendo com relação ao que a gente viu até agora, que já foi falado nos exercícios. Bom, o que eu vou fazer agora? Fora esses exercícios, eu preciso que vocês anotem aí, irmão Pedrinho. O irmão Pedrinho, o irmão também vai, fora isso, preciso que o irmão já inicie da lição 15 à lição 20 do Bona. 15 a 20. 15 a 20. Do Bona, tá? Batimento, no caso, pode ser o batimento, não precisa ser, aí o batimento, na verdade, o irmão pode escolher, pode trabalhar com 75, 80, não tem problema, nessa média, tá? Carol,
Carol, que está nos assistindo pela internet, a mesma coisa, Bona do 15 ao 20. E o Lucas de Hortolândia, que está nos assistindo, também a mesma coisa. O restante, o que eu vou precisar de vocês? Eu preciso que essas lições todas, da aula 3 e a aula de hoje, estejam prontas para a próxima aula. Por quê? Porque aí a gente já vai iniciar o individual de vocês. O que eu estou fazendo é o individual, iniciando o individual com quem já me entregou os exercícios. Certo? Vocês têm alguma dúvida com relação à execução dos exercícios? A leitura musical? A gravada são essas duas, né? O solfejo e esse aqui. O pozole, o solfejo com a parte do compasso composto, que eu preciso ouvir a parte de intensidade de vocês, tá? O pozole, a gente já acabou de passar. O cantado, aqui na outra folha dos solfejos cantados, eles não são todos os exercícios, é só o 8, o 6 e o 7, porque ele faz uma partitura. Tá, e aí eu poderia até deixar gravado na aula, só que assim, não vai ajudar porque a sonoridade vai fazer com que vocês acostumem com isso. Então é legal vocês descobrirem. Pegar lá, do, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, entendeu? Então é bom vocês pegarem isso para já ir acostumando o ouvido de vocês, tá? Vocês têm alguma dúvida com relação à leitura, como que é para fazer os exercícios? Não? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem nos procurar. Esses exercícios eles precisam ser entregues. Como a nossa próxima aula é dia 27, então a gente tem um tempo bastante longo aí para a entrega dos exercícios. Vocês podem fazê-lo com calma, tá? E aí vocês podem mandar para a gente. Se vocês quiserem centralizar no João Vitor, pode, tá? Ele por estar ausente por conta do trabalho, ele se propôs a acompanhar nesse sentido. Então ele quer ver o andamento das aulas dessa forma. Fez a lição? Pode mandar para ele direto, pode mandar para mim, pode mandar para o Zuni também, não há problema algum. Só peço que todos mandem porque é obrigatório. Ok? Tá bom? Bom, gente, não há mais nada o que se falar com relação às aulas. A aula de hoje eu preciso da compreensão de vocês com relação à parte de leitura, intensidade. Eu preciso que esses exercícios eles estejam prontos. Só lembrando, se vocês não estudarem, vocês não vão evoluir. Para evoluir, tem que estudar. Tá bom? Obrigado.